Você já ouviu falar de uma mulher chamada Dorcas? Uma mulher que foi ressuscitada? Quem foi Dorcas na Bíblia? A Bíblia Sagrada refere-se a uma narrativa de uma mulher que aparece no Novo Testamento, especificamente no livro de Atos dos Apóstolos. Dorcas, cuja também nome é Tabita, era uma seguidora de Cristo, conhecida por sua generosidade e por suas habilidades em confeccionar roupas para aqueles que necessitavam. No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar na vida de Dorcas e suas influências. Ela era uma cristã da cidade de Jope e ficou famosa principalmente por ter sido ressuscitada pelo Senhor, após a oração do apóstolo Pedro. A história de Dorcas pode ser encontrada em Atos, capítulo 9, versículo 36 ao 42. O nome grego Dorcas corresponde à palavra aramaica Tabita, e ambos os nomes significam gazela, sendo usados como termos carinhosos por gregos e judeus. A ressurreição de Dorcas foi o primeiro milagre de retorno à vida realizado por um apóstolo no Novo Testamento. Durante seu ministério, Jesus contava com o respaldo de muitos homens e mulheres, os discípulos e discípulas, que abandonaram suas ocupações para acompanhá-lo. A Bíblia menciona um grupo de seguidores que esteve ao lado de Jesus, incluindo os 12 apóstolos, como nos revela o livro de Mateus, capítulo 10, versículo 1 ao 4, e as mulheres que o acompanhavam, como nos diz o livro de Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao 3. Além deles, havia diversos outros discípulos, tanto homens quanto mulheres, que via Jesus como seu mestre, embora não estivesse sempre ao seu lado. Dentre esse grupo, encontrava-se Tabita, uma mulher abastada que residia na cidade de Jope. Como descobrir quem era Dorcas na Bíblia? Além do que está escrito no livro de Atos, nada mais se sabe sobre quem foi Dorcas. Mas as breves informações sobre ela são suficientes para revelar seu caráter extraordinário. Dorcas é chamada de discípula num texto bíblico. Isso significa que ela era cristã, ou seja, uma crente autêntica, fiel em Cristo Jesus. É possível que Dorcas tenha sido uma das pessoas convertidas através do ministério itinerante do evangelista Filipe, como nos diz o livro de Atos, capítulo 8, versículo 40. Ela morava na cidade de Jope, como já foi dito anteriormente, uma cidade portuária localizada a pouco mais de 35 quilômetros de Jerusalém. Séculos atrás, foi nesta mesma cidade que o profeta Jonas embarcou em um navio na tentativa de escapar da ordem de Deus. Atualmente, na região da antiga Jope, fica a cidade de Java, ao sul de Tel Aviv. O texto bíblico diz que Dorcas se destacou pelas boas ações e pela esmola. Isso significa que ela cuidou dos pobres daquele país e praticou muitos atos de bondade e compaixão. A sequência do texto bíblico mostra um tipo de serviço prestado por Dorcas. Ela fazia túnicas e outras roupas para as viúvas de sua região. Dorcas estava realmente tentando obedecer os mandamentos divinos de amor aos outros e cuidar dos pobres e necessitados. Dorcas não fez boas ações para ser salva, mas fez boas ações porque foi salva. Boas obras caracterizam a fé salvadora, e não o contrário. Todos aqueles que foram redimidos por Cristo são chamados às boas obras. Morte de Dorcas. A Bíblia diz que Dorcas ficou doente e morreu. Não há menção à natureza da doença, nem mesmo à idade dela, quando ocorreu. A maioria das pessoas imagina Dorcas como uma menina, enquanto muitos estudiosos acreditam que ela pode ter sido uma mulher já de idade. De qualquer forma, é tudo apenas especulação. A morte de Dorcas causou grande alvoroço entre o povo de Jó, mas os cristãos ali
souberam que o apóstolo Pedro estava em Lida, em uma cidade a cerca de 16 quilômetros de distância. Então, 2 homens foram ao seu encontro e pediram-lhe que fosse rapidamente a Jope. Os estudiosos debatem o propósito da busca de Pedro. Alguns acreditam que o povo cristão de Jope procuraram por Pedro na esperança de um milagre. Se for esse o caso, e que parecer ser o mais provável, então aquela foi a verdadeira prova de fé no Cristo por parte daqueles crentes. Eles acreditavam que Cristo poderia repetir os milagres que havia realizado durante seu ministério terreno, mas agora através do ministério de seus apóstolos. Alguns estudiosos também debatem o propósito da busca por Pedro. Eles acreditam que os cristãos foram até Pedro em busca de conforto. Ainda hoje, é comum que os membros da comunidade cristã procurem o apoio dos seus pastores em situações como esta. Além disso, todos somos ensinados a chorar com aqueles que choram. Como diz o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 15. A ressurreição de Dorcas. Pedro atendeu ao chamado do povo cristão em Jope e dirigiu-se rapidamente ao local onde estava o corpo de Dorcas. Ao chegar, Pedro foi acolhido pelas viúvas que tentaram mostrar, através dos atos de Dorcas, que tipo de pessoa ela havia sido e que grande perca foi a sua partida. Mas o apóstolo Pedro pediu a todos que saíssem do quarto onde Dorcas foi colocada. Lá, ele se ajoelhou e orou a Deus. Ele tinha que ter certeza de que estava agindo em harmonia com a vontade de Deus. Então, afastando-se do corpo da mulher, disse: Tabita, levanta. Em aramaico, Tabita, essas palavras recordam as palavras que Jesus disse à filha de Jairo, como nos revela o livro de Marcos, capítulo 5, versículo 34 ao 43. Em ambos os casos, o resultado foi o mesmo. Isso porque o poder que ressuscitou as 2 mulheres também era o mesmo. A Bíblia diz que Dorcas imediatamente abriu os olhos e se levantou. Então Pedro apresentou Dorcas aos crentes, especialmente às viúvas. A notícia da ressurreição de Dorcas se espalhou pela cidade de Jope e muitos acreditaram em Deus, como nos revela Atos capítulo 9, versículo 42. Isso significa que, pela ação do Espírito Santo, essas pessoas compreenderam que o poder que ressuscitou Dorcas não vinha de Pedro, mas do Senhor Jesus Cristo. Portanto, foi Cristo quem recebeu a glória em Jope. O que vale ressaltar aqui não é apenas o milagre da ressurreição, mas sobretudo como o trabalho de Tabita com as viúvas e os necessitados ficou conhecido após tal episódio. Deus volta à vida e o crescimento do reino. Muitos acreditam em Deus, diz o relato dos Atos dos Apóstolos. O milagre nunca acontece sem um propósito. Acontece para cumprir os planos de Deus e atender à necessidade específica. Testemunhar um milagre causará a transformação na vida da pessoa e daqueles que os rodeiam. Quando clamamos por um milagre, devemos estar prontos para ser instrumentos de transformação em nós mesmos e naqueles que nos rodeiam.